tentar passar um pouco do que eu aprendi nos 21 anos que eu fui adventista. E eu acho que não só a questão adventista em si, mas todo aquele pacotaço que existe quando uma pessoa está numa seita. Nenhum adventista vai tentar abordar uma outra pessoa de uma outra religião para falar do juízo investigativo. Primeiro, que o juízo investigativo não existe na Bíblia. E segundo, que para ele tentar decifrar isso para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ou não tem nenhum, é talvez até mais complicado. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei explicar o que a igreja adventista acha que é, e ela outorga, isso é uma crença fundamental dela, do juízo investigativo. Eu peguei todas as questões de um livro da igreja adventista chamado A História do Adventismo, que foi escrito por Maxwell, foi traduzido pela própria Casa Publicadora Brasileira, que é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por uma pessoa chamada Alzenilto Brito. E esse livro, se você dá para um adventista, ele souber que realmente esse livro foi escrito, é a palavra verdadeira da Igreja Adventista, do que aconteceu na data que originou o juízo investigativo, é uma coisa totalmente fantasiosa. A primeira pessoa que começou da origem, mas que os próprios adventistas não aceitam que foi ele o precursor do adventismo, mas vocês vão ver aqui que originou nele, foi uma pessoa chamada William Miller. Pode dar uma passada. William Miller, que é traduzido por português, aqui fica Guilherme Miller, era uma pessoa da igreja batista, infelizmente da mesma igreja minha e do João Flávio, que resolveu descobrir o que significa isso. Como ele tinha falado que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, quando ele falou que o que seria purificado seria a terra, Jesus Cristo vai voltar em 1843. Como naquela época do ano 1843 não tinha tanta mídia assim, o pessoal não era tão assim, não fazia tantas questões, ele começou a reunir várias pessoas que estavam pregando o que? A volta de Jesus Cristo. Ele realmente sabia a volta de Jesus Cristo. E o que ele fez? Passa o próximo slide. Daqui 2.300 anos, ele fez uma paráfrase com o Daniel 8,14, a terra será purificada. Qual vai ser a data de início? 457 anos antes de Cristo. A primeira data que ele chegou foi 1843. Aí ele reuniu um monte de gente, segundo os livros adventistas, tinha mais de 80 mil pessoas, para esperar a volta de Jesus Cristo. Só que Guilherme Miller não tinha a data exata, ele tinha o ano, era mais ou menos entre 1843 e 1844. Por quê? Porque a data que ele partiu, que era 457 anos antes de Cristo, era uma data não muito correta. Não existia questão histórica baseado que era 457 anos antes de Cristo. Era mais ou menos 457, 458. Então, baseado naquelas continhas que ele fez, ele chegou na data de 1843. Jesus Cristo vai voltar em 1843. Ele começou a pregar isso para todo mundo. Tanto é que o livro da história do Adventismo realmente fala que ele causou um alvoroço naquela cidade. É uma cidade chamada Maine, é uma cidade muito pequena lá dos Estados Unidos. E muita gente começou a acreditar. Por quê? Porque baseado nesses números, ele tinha muita informação, ele começou a catalogar várias questões, ele começou a falar, ele tinha o dom da fala e realmente começou a cativar as pessoas que Jesus Cristo ia voltar. Nesse livro A História do Adventismo, diz que muitas pessoas venderam tudo o que tinha esperando a volta de Jesus Cristo. Existiam algumas pessoas que foram as fundadoras da igreja adventista. Uma das pessoas que tinha lá era Ellen Harmon, porque ela não era Ellen White ainda, que ela era solteira, o marido dela, e tinha uma outra pessoa chamada Samuel Snow, que essa pessoa virou a ser pastor da igreja adventista. Tem algumas pessoas que creram que o que ele pensou estava certo, só que tem alguma coisa errada. Quer dizer, é meio estranho, porque como que Deus pode revelar algo para alguém, uma data importante, e essa data que ele revelou não é uma data bem certa. É a mesma coisa que Deus falasse para você assim, Jesus Cristo vai voltar mais ou menos no ano 2015. Aí você sai pregando para todo mundo. Aí você fala, peraí, se você pensar um pouco, mais ou menos 2015, se Deus revelou para mim, primeiro que está errado, que Deus está indo contra a própria palavra dele.
Mas se ele revelar para você e não vier, no mínimo a palavra que foi revelada não era de Deus. Todo mundo esperava que Jesus Cristo voltasse, e ele não voltou. Mas ninguém podia dizer que não aconteceu nada em 22 de outubro de 1844, senão estava todo mundo mentindo, principalmente a igreja adventista. Mas ele não voltou. Não, mas alguma coisa ocorreu. Ou ele voltou invisível, alguma coisa ocorreu. E aí o que aconteceu? Ellen White, nas suas visões, começou a dizer que Jesus Cristo voltou em 1844. Isso era um problema. Por quê? Porque Jesus Cristo não voltou em 1844. Só que se Ellen White admitisse esse erro, e a própria igreja adventista admitisse esse erro, a igreja adventista nunca tinha sido uma verdadeira igreja cristã, porque ela não ouviu Deus. Então, quando você comete um erro, é muito mais fácil você se redimir, se humilde e falar que você errou. A igreja adventista não podia fazer isso. Então, eles criaram algo extremamente complexo e extremamente fantasioso para tentar explicar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. E quando você está na mentira, além de você tentar explicar o que ocorreu, você começa a fantasiar mais as coisas para dizer que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceram coisas maravilhosas que até hoje não ocorreu. O próximo slide é um slide que talvez vocês deem até risada, que tem, como o João falou, que é o nosso amigo Henri Cristo, numa pose extremamente engraçada, porque os próximos slides que vocês vão ver tirado do livro A História do Adventismo, se não for pior do que o Henri Cristo, eu não sei, porque eu vou ler exatamente o que está escrito no livro. Então vamos na primeira questão, antes de você passar, para eles tentarem justificar o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Vocês lembram que, pelo que ouviu Guilherme Miller, o mundo ia acabar. Mas, na verdade, o que ele estava errado, segundo a igreja adventista? É que o mundo não ia acabar e que o que era purificado não era a terra, era o céu. Então, para falar isso, ninguém viu. Teve 2 pessoas que viu só que Cristo sair de um lugar e ir para outro. Mas o que ocorreu naquele dia? Se você perguntar para um adventista, ele não vai responder. Mas se ele ler esse livro, ele vai ver o que a igreja dele, que é a única igreja correta que existe na Terra, fala. Então vamos ver o que a igreja adventista falou, que ouviu, que viu, que relatou, que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos lá. Primeiro ele falou assim, testemunhas que relatavam misteriosos fenômenos enchiam as páginas dos jornais. Júpiter girava como um halo. Isso não tem questão histórica. E depois ela fala assim, uma cruz negra sobre a lua ensanguentada, cânticos no céu, 3 anjos gritando ai, ai, ai. Quando você fala isso, parece que eu estou aqui tirando sarro, mas o João Flávio leu exatamente o que estava escrito no livro, e está escrito exatamente isso. Eu não sei se esses anjos gritou uma vez só ai, 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 ou ele fez uma musiquinha, ai, 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 eu não sei, mas é o que está escrito lá. Só que tem uma coisa assim, até pior que isso, que é aquele lá, um cavalo e cavaleiro da lua. Eu acho que ela viu São Jorge. São Jorge, na igreja católica, mata o dragão e estava colocado na lua. Aí a gente pode até chegar à conclusão que Ellen White devia ser corintiana, né? Porque é o São Jorge. Mas imagine só como que nós vamos conseguir ver um homem montado em cima de um cavalo na lua. Não tem jeito de você ver isso a olho nu. Mas eles viram. Você viu que foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Pode passar. E aí, já que a primeira mentira foi, então vamos começar a mentir demais. Aí ela falou assim, em 1833, que foi 2 anos após Miller começar a pregar, que ele pregou em 31, as estrelas caíram como floco de neve. Há muito tempo atrás, o pastor João Flávio mandou uma carta, para o Observatório Astronômico, porque vocês concordam que se caiu uma estrela numa época de 1833, que não faz tanto tempo assim, existe um registro histórico disso, esqueceu na Bíblia, existe um registro histórico. Aí ele mandou
o que ocorreu em 1833. Aí eles mandaram que não teve nenhuma estrela, caiu, que foi um acontecimento normal, que sempre acontece a cada tempo. Mas tudo bem. Agora vamos ver, para dar um pouco mais de ênfase a esse engodo, o que ela falou. Olha só. De toda a clara e evidência bíblica de Miller, e a despeito do seu miraculoso chamado para anunciar isso ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Eles mesmos reconhecem que eles estavam errados. E aí qual que é o nome que foi dado para o dia 22 de outubro de 1844 pela Igreja Adventista? O dia do grande desapontamento. Pode deixar nesse slide mesmo. Todo adventista sabe que no dia 22 de outubro de 1844 ocorreu um fato, que foi uma mentira, mas que eles acreditam que chama-se o dia do grande desapontamento. O que é o dia do grande desapontamento? É quando Jesus Cristo ia voltar e não voltou. Aí estão enganados, ele voltou. Só que teve duas pessoas que viu ele. Uma foi Ellen White e outra foi o Cleopas do Milharal, que é o nome que deram para ele. Ele estava no milharal, e nesse milharal ele olhou para o céu. Era no dia 22 de outubro de 1844. É estranho porque ele não viu o cavaleiro na lua, ele não viu os três anjos, mas isso aí tudo passa. E ele viu um fato inusitado. Jesus Cristo saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Ele viu isso. Ele vai escrever no livro, no próprio livro da História do Adventismo, que ele viu claramente isso. Está escrito. Aí Ellen White não podia dizer que ele viu. Por que não podia dizer que ele viu? Porque se Ellen White dissesse que ele viu, existia mais de um profeta na Igreja Adventista. E só existe um profeta na Igreja Adventista, que é Ellen White. Então ela diz que ele não viu. 2 páginas antes, ele vai falar assim: vi claramente Jesus Cristo saindo do lugar santo e do lugar santíssimo. Quer dizer, a própria Igreja Adventista, para tentar justificar algo injustificável, que é o dia do juízo investigativo, que é o 22 de outubro de 1844, quando eles editaram o livro, eles revisaram muitas vezes, mas não conseguiram revisar algumas coisas meio básicas. Então eles fizeram o seguinte: Jesus Cristo voltou, só que ele voltou no céu. Ele voltou no céu, porque deixaram Jesus Cristo no lugar dos santos, não colocaram ele no lugar mais sagrado que tem, durante 1844 anos. Aí você pega e fala assim: espera aí, tem algumas coisas primordiais aí, como o Sr. João Flávio falou. Vocês lembram quem que Estevão viu no céu? Ele estava onde então? Ele estava no lugar mais santo, no lugar santo? Não existe isso. O livro de Hebreus, que foi escrito mais ou menos de 30 a 50 anos, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Na página 36, isso está escrito no livro da Igreja Adventista. Está escrito assim, ó: Miller e agora outros líderes admitiam francamente que haviam cometido um erro. Quer dizer, eles dizem que Miller cometeu um erro. Qual foi o erro dele? O primeiro erro foi tentar fazer conta para a chegada de volta de Cristo. Se a Igreja Adventista começasse a pensar dessa maneira, talvez hoje nem seria uma seita, talvez hoje nem existisse Ellen White e fosse até uma igreja cristã. E Irã Edson, o Cleopas do Milharal, num sentido muito especial, a Igreja Adventista do sétimo dia nasceu naquele momento, naquele milharal, quando aquele fazendeiro contemplava a Cristo. Se vocês pegarem o credo da Igreja Adventista, ela não nasceu em 1844, ela nasceu em 1860 e pouco. Só que daí cometeram um outro erro. Foi em 1862. Aqui está escrito claramente que a Igreja Adventista do sétimo dia nasceu naquele momento, que foi 22 de outubro de 1844. Só que a Igreja Adventista, na verdade, nasceu em 1862. Aí, para tentar justificar mais um erro, eles falaram o seguinte: não. A Igreja Adventista de verdade surgiu no dia 22 de outubro de 1844. Mas ela foi só sacramentada em 1862. É aquele negócio, quando uma coisa vai mentirosa, aí você começa a mentir um monte de coisa. Então vocês perceberam que Irã Edson, que é o Cleopas do Milharal, que é um título que a Igreja Adventista deu para ele,
viu Jesus Cristo sair do lugar santo e ir para o lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Ele disse isso. Agora vocês vão ver o que Ellen White disse dele. Isso está no próprio livro, na página 52, são 2 páginas depois. Teve Irã Edson, isso é Ellen White falando. Como os muitos sugerem, uma visão profética, que foi uma visão profética, ele viu Jesus Cristo sair de um lugar para outro, pode ser que sim. Contudo, ele não declara que realmente viu a Jesus entrando no santuário. Volta 2 para mim. Mais um. Olha o que ele falou. Parecia-me abrir minha vista e vi distinta e claramente que em lugar do nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial. Ele olhou e viu Jesus Cristo sair de um lugar para outro. Ellen White não podia dizer que ele viu, porque senão ia ter 2 profetas na igreja adventista, que não pode ter, só pode ter um. Então ela falou que ele não disse isso. Isso está na página 50, pode ir para 2, mais um. E o outro está na página 52, que ela falou que, não, na verdade, ele não viu Jesus Cristo sair. Vamos lá mais uma vez. Esse é um outro livro dela, chamado A História da Redenção, está na página lá 369. Olha o que ela fala sobre essa data de 22 de outubro de 1844. No verão de 1844, nos Estados Unidos, quando chega próximo do verão, os adventistas descobriram o engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos, que foi feito ou por Guilherme Miller ou por Samuel Snow, e chegaram a uma posição correta. Quer dizer, eles mesmos admitem que a contagem que eles fizeram estava errada e depois estava certa. Passa mais um lá. Isso é interessante. Nesse livro que eu li até a página 60, tirando alguns versículos mais absurdos, a própria igreja adventista, balizada pela pseudo-profeta Ellen White, reconhece a mentira deles mesmos. Não. Estava errado, estava realmente errado. E o que ocorreu? Na verdade, foi um evento muito grande, só que ninguém viu. Só Ellen White viu, mas vocês viram que teve outras pessoas que viu. E olha, para justificar ainda mais o que ocorreu em 1844, o absurdo que chegou que ela falou. Pode passá-la. Isso, quer dizer, Jesus Cristo não voltando em 1844, também representava boas novas e provia evidência adicional de que Deus estava com o movimento adventista. É como o pastor Natanael Rinaldo vinha aqui e fala assim, o mundo vai acabar no dia 22 de outubro de 2008. Aí não acaba. Aí ele vem aqui e fala assim, não, na verdade não é que o mundo acabou. Na verdade é que a partir dessa data que Deus vai começar a contar os homens e assim o que eles fizeram, aí vai começar a acabar. Aí você pergunta, mas peraí, como Deus pode... Ele falou, não. Essa mentira é uma evidência que Deus está comigo. O que é isso, né? Deus nunca teve naquele movimento, porque Deus não é um Deus de confusão. Se Deus fosse passar alguma coisa para alguém, ele ia passar exatamente a mensagem correta. Só que, de tudo isso que eu falei, eu não citei nenhum versículo bíblico ainda, porque todas essas continhas de Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo já voltou, Jesus foi para o santuário, saiu de um lugar santo para um lugar santíssimo. Não sei se vocês lembram, mas vocês podem falar assim, nossa, mas é uma doutrina extremamente esdrúxula. É esdrúxula, mas na outra palestra que eu tive aqui, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele ficou 40 dias aqui na terra. Quando os apóstolos quiseram se prostrar para ele, Ellen White disse que Jesus Cristo falou assim, não, vocês não podem prostrar para mim, porque eu não sei se o Pai aceitou a minha obra na cruz. Ele não sabia se o que ele fez foi realmente satisfatório. E aí a igreja adventista fez algo extremamente complicado, que eu tentei resumir aqui em pouco mais de 40 minutos, mas é algo extremamente difícil de você destrinchar para um adventista. E se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro, ou pegar alguma parte desse livro da história da redenção, você só fala isso para um adventista. Você não precisa falar do sábado, que a carne faz as pessoas morrerem mais cedo, que eles têm uma profeta, não precisa falar nada disso. Só senta com eles e fala assim, esse é um livro da igreja adventista
feito na casa publicadora e outorgado pela sua própria igreja. Então vamos ver o que aconteceu em 22 de outubro de 1844, que realmente foi um evento assim majestoso. Para vocês, quando vocês chegaram naquela situação de que viu um cavalo na lua, não é possível que o cara ainda crê nesse tipo de coisa. Agora, toda essa história de fazer continhas para lá, fazer continhas para cá, é exatamente o que está escrito lá em 2 Timóteo 4:3-4, que está escrito exatamente assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Eu não sei, mas se existe fábula, mas se existe esse versículo de 2 Timóteo 4:4, que se encaixa tão perfeitamente quanto esse caso do juízo adventista da igreja adventista, parece que é exatamente uma profecia, porque se vocês viram, é algo extremamente fabuloso, é uma fábula. Só que o que Guilherme Miller fez? Ele tentou saber a volta de Jesus Cristo. O que a igreja adventista fez? Ela pegou essa informação, compilou ela de uma forma melhor e falou que Jesus Cristo voltou, mas voltou no céu. Se eles começassem a ler um único versículo da Bíblia, que é aquele 2 Pedro 1:20 e 21, que falou assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E todos os homens que realmente foram da parte de Deus, que realmente falaram pelo Espírito Santo, não foi extremamente confuso. Então vocês nunca vão tentar falar com um adventista e tentar falar sobre o juízo investigativo, que é algo assim extremamente esdrúxulo, e se vocês conseguirem conhecer 10% do juízo investigativo, é mais fácil que ele saia da igreja adventista do que vocês entrem na igreja adventista. E tudo isso, todas essas fantasias que eu contei para você, foram para quê? Para justificar um erro. Porque se eles fizessem que nem Guilherme Miller, que reconheceu que estava errado, e as outras pessoas que estavam com ele, e voltassem para suas igrejas, a igreja adventista não tinha nascido. Agora, como começaram a fantasiar tudo isso, a igreja adventista nasceu.